Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 88 da nossa jornada, dia 29 de março, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Êxodo 40, João 19, Provérbios 16 e Filipenses 3. Hoje é um dia muito profundo, porque vemos um Deus que habita, um Cristo que consumou tudo por nós, uma sabedoria que nos alinha e um chamado claro: viver para aquilo que realmente importa. E aos que estão no desafio dos 20 dias, saibam, caminhar com Deus também envolve abrir mão. Nem sempre é confortável, nem sempre é fácil, mas tudo aquilo que deixamos por Ele nunca se compara ao que ganhamos nele. Hoje, pratique isso de forma simples. Renuncie a algo que te afasta ou te distrai. Escolha a presença em vez da vontade. Prepare o seu coração, o seu secreto. E se esse conteúdo tem te abençoado, siga o programa e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra. E sem mais delongas, Êxodo capítulo 40. É o momento final de tudo que foi construído até aqui. É o último capítulo do livro de Êxodo. Depois de tantas instruções detalhadas, agora Deus diz a Moisés: arme o tabernáculo. É um marco, representa quase como uma inauguração da habitação de Deus no meio do povo. Vimos que tudo foi feito exatamente como Deus havia ordenado. E até ao final do capítulo, veremos que essa obediência pura trouxe a presença de Deus de uma maneira muito sobrenatural. Existem níveis da presença que apenas aqueles que obedecem experimentam. Deus então manda ungir o tabernáculo, os utensílios, o altar, Arão, seus filhos. Na Bíblia, a unção representa separação para Deus, consagração e capacitação para um propósito santo. No Novo Testamento, nós somos o tabernáculo e o Espírito Santo é quem nos consagra. Moisés fez tudo segundo o Senhor havia ordenado e então vem a frase: assim Moisés acabou a obra. Isso ecoa o livro de Gênesis. Deus terminou a criação e agora Moisés termina a habitação de Deus entre os homens. Deus está restaurando a comunhão. E então acontece o momento mais poderoso do capítulo, a nuvem e a glória. A nuvem cobre a tenda, a glória do Senhor enche o tabernáculo. A palavra usada para glória é kabod. Carrega essa ideia de peso mesmo, uma presença real que se manifesta. O meu sonho é chegar nesse lugar de presença tão densa, tão palpável. Mas nesse caso aqui foi tão intenso que Moisés não conseguiu nem entrar no tabernáculo. Não era mais um lugar preparado, agora era um lugar habitado. E essa nuvem passa a guiar o povo. Quando a nuvem se movia, eles caminhavam. Quando a nuvem parava, eles paravam. O movimento do povo não era mais baseado em estratégia, era baseado na presença. Onde há obediência e consagração, a presença de Deus habita, e é ela quem passa a guiar cada passo. Partindo para João, capítulo 19, é um dos mais profundos de toda a Bíblia. Aqui não é só sofrimento, tem cumprimento, autoridade, redenção, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Começa com o nosso amado sendo açoitado e humilhado. Colocam uma coroa de espinhos nele, zombam dele, justamente na sua identidade como rei. Eles zombam sem perceber que estão declarando uma verdade espiritual. Ele é rei, mas não do jeito que eles imaginavam. O povo clama: crucifique. E o motivo declarado? Porque ele se fez filho de Deus. Eles rejeitam exatamente quem Jesus é. Quando Pilatos ouve que Jesus se declara filho de Deus, ele teme.
Isso é muito interessante, porque nesse contexto, falar de alguém como filho de Deus não era leve, e Pilatos percebeu e reconheceu que não estava lidando com um homem comum. E então ele pergunta: de onde você é? Mas Jesus permanece em silêncio, porque não há mais o que provar. Então Pilatos afirma sua autoridade, demonstrando que, se Jesus respondesse, ele poderia soltá-lo. Mas Jesus responde que Pilatos não tem nenhuma autoridade sobre ele, se de cima não lhe tivesse sido dada. A partir desse momento, Pilatos desejava soltar Jesus. Há sim uma responsabilidade humana sobre quem entregou Jesus, mas dentro de uma soberania divina. João faz questão de marcar que aquele tempo era o tempo da preparação da Páscoa. Jesus está sendo entregue no mesmo período em que os cordeiros eram preparados para o sacrifício. Ele é o Cordeiro perfeito, sem pecado, sem mancha, entregue no lugar do povo para todo sempre. Quando Pilatos pergunta se deve crucificar o rei dos judeus, a resposta do povo choca. Não temos rei senão César. Olha o nível de rejeição desse povo. O povo que deveria reconhecer Deus como rei escolhe o império humano. Jesus então carrega a própria cruz. É colocado entre dois homens e acima dele está escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Em 3 línguas, hebraico, latim e grego, era uma mensagem pública, universal, visível para todos. E quando tentam mudar a inscrição, Pilatos responde: o que escrevi, escrevi. Mesmo em dor, Jesus olha para sua mãe, para João, e diz: eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Jesus continua cuidando dos outros. E quando diz está consumado, não é um grito de derrota, mas de vitória. Na cruz, Jesus cumpriu perfeitamente aquilo que veio fazer, a obra da redenção. No sepultamento, José de Arimateia e Nicodemos, antes discretos, agora se posicionam. A cruz tem esse poder. Ela revela quem realmente é discípulo e eles honram Jesus com cuidado, amor e coragem. Jesus foi rejeitado pelos homens, mas permaneceu totalmente obediente ao Pai. Ele sofreu injustiça, mas nunca perdeu a autoridade. Foi entregue como cordeiro no tempo certo e na cruz declarou com segurança: tudo está completo. Partindo agora para Provérbios, capítulo 16. Nos lembra que Deus está no centro de tudo, até daquilo que achamos que controlamos. O homem faz planos, mas é o Senhor quem direciona os passos e dá a resposta certa. Muitas vezes, nossos caminhos parecem certos aos nossos próprios olhos, mas Deus vê o coração e sonda as intenções. A essência aqui é dependência e alimento. Quando entregamos nossas obras ao Senhor, nossos planos se ajustam à vontade dele. Não é sobre parar de planejar, mas sobre submeter tudo a ele, planejar com ele. O capítulo confronta áreas muito práticas da vida, como o orgulho que precede a queda, enquanto a humildade nos preserva. Fala também que é melhor ter pouco com justiça do que muito com injustiça. Novamente reforça que as palavras têm poder, podem curar ou ferir, e que dominar a si mesmo é maior do que conquistar qualquer coisa externa. O verdadeiro controle não está fora, está dentro. Controlar o espírito, a língua, as atitudes, isso é sabedoria real. E no final fica um lembrete poderoso. Mesmo quando parece aleatório, mesmo nas decisões pequenas, Deus continua no controle de tudo. Cada versículo toca uma área diferente da vida, porque Provérbios é assim, nos confronta exatamente onde mais precisamos. Leia e perceba o que o Espírito deseja transformar em você. E para finalizar o dia de hoje, Filipenses capítulo 3. Eu já falei e repito, é o meu livro preferido da Bíblia. E esse capítulo fala sobre identidade, prioridade, direção de vida.
Paulo começa exortando: alegrem-se no Senhor. E isso vindo de alguém preso. Este é um dos segredos de Paulo. A alegria dele não dependia de circunstâncias, pessoas ou resultados, mas do relacionamento com Deus. Por isso, era uma alegria constante, firme e inabalável. A alegria dele estava no Senhor. Em seguida, ele faz um alerta contra a religiosidade vazia. Pessoas que aparentam santidade, mas vivem confiando na própria justiça. E então Paulo diz que se alguém tinha motivo para se alegrar, era ele. Ele lista um currículo impecável, mas declara que tudo aquilo perdeu o valor diante de Cristo. Ele diz que tudo virou lixo comparado a conhecer Jesus. Isso não é exagero, é revelação. A verdadeira justiça não vem do que fazemos, mas da fé em Cristo. O coração de Paulo deseja algo claro: quero conhecer a Cristo. Não apenas saber sobre Ele, ouvir falar, mas viver, experimentar, participar até do sofrimento, se for necessário. Isso mostra um nível de entrega real. A prisão não era nada para ele comparado ao que Jesus havia feito. Então, vem um versículo que eu amo, é um dos meus favoritos, o meu versículo da vida. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo reconhece que ainda não chegou lá, mas decidiu uma coisa: não vivo preso ao passado e não paro no meio do caminho. Isso é maturidade espiritual. Ele também revela que existem os que vivem para Deus e os que são inimigos da cruz, focados apenas nas coisas terrenas. E então ele nos relembra que a nossa pátria não é daqui, pertencemos ao céu. Isso muda a nossa forma de viver, de decidir, de priorizar. A essência desse capítulo é trocar tudo por Cristo, viver olhando para frente e manter o coração no lugar certo e no céu. Eu lembrei de uma canção: os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Paulo podia se alegrar naquela prisão, pois os olhos dele não estavam nas grades, no ambiente, os olhos dele estavam fixos em Cristo. A alegria dele era o Senhor. Querido Deus, obrigada porque a Tua presença nos guia, obrigada porque Jesus consumou tudo na cruz, não precisamos carregar o que Ele já levou. Nos ensine a viver alinhados contigo, a confiar nos Teus caminhos, nos ensine, ó Deus, a orar a Ti de maneira verdadeira. Derrame sobre nós a cada dia mais o Teu Espírito Santo, nos encha no nosso secreto, em cada leitura, que possamos ter experiências contigo no secreto. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 89 da nossa leitura.